Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus, não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? Ou que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, minhas irmãs, hoje, no texto santo do Evangelho, nós vemos uma cena diversa daquela que nós escutamos na semana passada. Vamos recordar o trecho do Evangelho da semana que passou. Nosso Senhor estava ali com os discípulos, na região de Cesareia de Filipe, uma região de pagãos, e Nosso Senhor ali pergunta aos discípulos: venham cá, me digam, me falem, o que é que estão aí fora falando a meu respeito? E eles começam a dar respostas desencontradas. Senhor, uns dizem que tu és João Batista, outros que tu és Elias, outros ainda que és Jeremias ou alguns dos profetas. Todas respostas incompletas. Só que aquelas respostas não foram suficientes para responder o que o Senhor queria.
E como nosso Senhor estava ali vivendo, ensinando aqueles homens o que era a vida, o que era ter um bom coração, o que era de verdade amar, porque todo aquele que se aproxima de Cristo tem que entender que entra em uma escola, a escola do bem viver, o bem viver aqui para bem viver lá, o bem viver no mundo para bem viver na eternidade. Só que nosso Senhor vai questionar os discípulos: mas e vocês? O que vocês falam de mim? Quem sou eu para vocês? Vocês que comem comigo, que dormem comigo, que estão vendo a minha pregação, que estão vivendo a boa nova, porque eu estou aqui, eu sou a novidade. Vocês me veem curando, vocês me veem fazendo os milagres. Quem sou eu? E Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. A resposta completa aquilo que o Senhor queria. Só que o Senhor de imediato diz: Feliz és tu, Simão, porque não foi o ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Ou seja, Pedro, tu és um agraciado. Nesse momento você recebeu uma iluminação divina, que conseguiu dizer o que muitos não conseguem. Olha que essa situação de Pedro é a situação de todo crente, de todo católico. Crente é aqui o homem que crê, que consegue enxergar em Jesus Deus, que consegue enxergar nesse Deus um amigo próximo, que consegue encontrar nesse Deus as respostas dos recônditos do seu ser, que consegue se completar no âmago do seu ser com Ele. E naquele domingo nosso Senhor dizia: por isso que eu te digo que tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e nenhum poder poderá contra ela, nem o poder do inferno. E tu, Pedro, receberás a chave do reino dos céus. O que tu ligares na terra será ligado nos céus, o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Pronto. Olhem o texto de hoje, que coisa diversa. O domingo passado, o capítulo 16. O capítulo de hoje, o evangelho de hoje, o mesmo capítulo 16, a continuação. Jesus estava com eles e falou: nós vamos a Jerusalém, e lá eu vou ser maltratado, vou ser humilhado, vou sofrer na mão dos sacerdotes, dos anciãos, dos mestres da lei. Não pensem que minha vida será fácil, não. É lá que eu vou passar pelo drama da minha vida. É o primeiro anúncio da paixão. Até então, eles imaginavam o reinado de Cristo um reinado de glória. É o primeiro. Só que a atitude de Pedro é engraçada. Porque Pedro aqui, ele como que se acha superior ao mestre. Como que ele pensa que a doutrina católica era uma doutrina de escolha de maioria. E o texto de Mateus diz que ele chamou Jesus à parte. Ele chama Jesus à parte. Chamando Jesus à parte, quer dizer o quê? Foi chamar a atenção de Jesus. Olha que ousadia. Um ser humano pecador chamar a atenção do Deus Santo. Olha a ousadia de Pedro. Talvez estivesse com o ego inflamado, cheio. Eu recebi aquela iluminação divina, ele fundou a igreja em mim, eu agora posso chamar a atenção dele à parte. E a resposta de Jesus é uma resposta surpreendente. Ele não cede ao conselho de Pedro,
porque Deus não precisa ser aconselhado por ninguém. Ele simplesmente aqui escuta o que Pedro diz. Deus não te permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. O Senhor escuta, mas o Senhor dá um chega para lá. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e vai dizer: vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Como pode? Há poucos minutos, nosso Senhor dizia: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu fundarei a minha igreja. Agora a pedra que é fundante da igreja é uma pedra de tropeço. Agora aquele homem que recebeu uma iluminação divina, agora não pensa como Deus. E aqui está o grande mistério. Primeiro, nós temos que entender que essa tradução aqui ela não é tão boa assim, porque segundo os estudiosos da ciência bíblica, vão dizer que aquilo que se aproxima do que o Senhor disse seria assim: Pedro, atrás de mim. Quem caminha na frente sou eu que vou à frente, Pedro, tu vem atrás de mim. Ou seja, não queiras passar por cima de Deus. Aqui, meus irmãos, condensa toda a situação da igreja. A igreja não é maior que Deus. O Santo Padre, o Papa, não é o soberano para mudar o que quiser na igreja. O bispo não tem o poder de mexer em tudo em uma diocese. O padre não tem o poder, de forma alguma, de pregar aquilo que ele acha, de anunciar aquilo que ele pensa, de dizer: você pode fazer isso desse jeito, a revelia do Evangelho. Não. É importante que nós tomemos consciência que nós somos discípulos, que vivemos nessa escola de nosso Senhor. A teologia não é minha, os ensinamentos da igreja não são meus, não pertencem ao bispo, não pertencem ao Papa. Nós somos guardiões, devemos guardar, devemos zelar e exortar o povo e a nós mesmos a vivermos aquilo que Deus nos pede. Não podemos de modo algum não podemos de modo algum querer não vai sair a palavra. Não queremos de modo algum tratar o Evangelho com ideologias. Não podemos de modo algum tratar o Evangelho ao nosso bem-querer, em nome de uma popularidade, em nome de querer se achar o dono de toda a teologia da igreja, de todos os ensinamentos. Não. Nós, ministros de Deus, somos discípulos. Devemos guardar, devemos zelar, devemos nos exortar e exortar o povo a fazer na própria vida a vontade de Deus. É uma pena tão grande que tantos ministros se esqueceram disso. É uma pena tão grande que hoje em dia se busque uma popularidade tão grande, querendo unicamente agradar a gregos e a troianos, agradar ao povo, desagradando a Deus. Eu garanto para vocês, nesse tempo todo que eu estou aqui na paróquia, a minha primeira, se eu buscasse a popularidade, eu já teria traído o Evangelho. Se eu buscasse agradar a vocês, eu já teria condenado a minha alma ao inferno. Mas como sempre busquei, muitas vezes sofrendo pela incompreensão das pessoas pensarem que é chatice do padre, que é arrogância do padre, que o padre pode fazer tudo e não faz. Quantas vezes, meu Deus do céu, queriam batizar os filhos de qualquer jeito,
Quantas vezes vieram pedir bênçãos que não existem? Quantas vezes quiseram que o padre dispensasse certas coisas que a igreja não permite? E muitas vezes o padre foi incompreendido, simplesmente por ser humilde diante de Deus e guardar aquilo que pertence ao Senhor. A humildade para nós, ministros de Deus, é sermos obedientes ao Senhor antes de agradarmos vocês. É preciso que nós entendamos isso aqui. O padre não é o dono da igreja, o bispo não é o dono da diocese, o Santo Padre e o Papa não é o dono da igreja no mundo todo, não. Nós somos amigos do amigo, nós somos guardiões daquilo que ele nos deixou. É uma pena que muitos disso se esqueceram. É uma pena que muitos querem tratar aquilo que é sagrado como pertença própria, e não, pertence ao Senhor. A humildade de um sacerdote, a humildade de um ministro de Deus consiste em ser obediente àquilo que o Senhor nos pede, exortando o povo e guardando e vivendo também ele a doutrina de fé da igreja. Olha a situação com Pedro. Pedro se achou, Pedro pensou que poderia fazer o que quisesse, e o Senhor vai dizer: arreda-te daqui, Satanás, atrás de mim. Quem vai na frente sou eu, quem dá o norte sou eu, quem diz como se deve caminhar sou eu, Pedro, não é você. Infelizmente, muitos disso se esquecem. Infelizmente, muitos rebanhos, muitas ovelhas do rebanho do Senhor não querem permitir que os ministros sagrados resguardem aquilo que é sagrado. E muitas vezes querem transformar a igreja em uma democracia, onde nós sentamos aqui e decidimos o que devemos fazer. Não, não somos nós que decidimos, já está tudo decidido, é a vontade dele. Nós é que devemos nos esforçar, eu, miserável pecador, e vocês também, nós que devemos nos esforçar para agradar ao Senhor. Será que é tão difícil nós entendermos que o nosso Mestre, que nosso Senhor, que é Ele que nos conduz? Será que é tão difícil para nós, ministros sagrados, entendermos que a verdadeira humildade consiste em resguardar a doutrina, que é o tempo todo incompreendida, que é o tempo todo não aceita pelo povo? Será que é tão difícil todos nós entendermos que aquilo que nós dizemos no Pai Nosso, nós devemos viver de verdade? E o que é, Padre, que eu digo no Pai Nosso? Seja feita, Senhor, a Tua vontade, assim na terra como no céu. E qual é a vontade de Deus? É que nós sejamos obedientes àquilo que Ele nos pede. É claro que deve ter coisas que vocês não conseguem viver. É claro que tem coisas que eu também não consigo viver, mas é preciso que nós nos esforcemos para viver. É preciso que nós tenhamos essa humildade de querer de verdade ser obedientes a Deus. Olha o que o Senhor diz: atrás de mim, Pedro, sou eu que vou à frente. Só que vejam bem, esse texto aqui, ele é completado, ele é de verdade completado o seu sentido com a primeira leitura de hoje, que eu dizia ali ao seminarista José Roberto: olha, José, esse texto é tão bonito dessa liturgia de hoje, que isso aqui é um retiro para nós. Por que, Padre, eu devo ser obediente a Deus? Olha o que acontece aqui com Jeremias: seduziste-me, Senhor, e eu deixei-me seduzir. Foste mais forte, tiveste mais poder,
Ou seja, a obediência é fruto da sedução de Deus. Nós somos seduzidos a acertar. Nós somos seduzidos a ser santos. Nós somos seduzidos a ter um bom coração. Nós somos seduzidos a vivermos em paz em Deus. Chega, meus irmãos, de pessoas que dizem que seguem a Cristo e vivem no mundo fazendo maldade. Chega de pessoas que vivem no mundo maltratando, pisando, humilhando as pessoas. Chega de pessoas que no mundo não compreendem o que é ser discípulo do Senhor. É aquilo que um dia eu dizia, que um grande místico falou: Senhor, como é duro te seguir, mas é impossível te deixar. Sim, é duro seguir a Cristo, nos dói seguir a Cristo, porque a nossa cabeça, porque a nossa mente, porque a nossa vontade muitas vezes não é uma vontade espiritual, porque a nossa cabeça muitas vezes pensa humanamente, porque rezamos pouco. Seduziste-me, Senhor. Será que hoje você que está na comunidade, que veio à Santa Missa, será que você, enquanto cristão, já tomou consciência que é um seduzido por Deus, que deve responder com amor a esses apelos de Deus? Que esses apelos de Deus é para te proteger, é para o teu bem, é para o meu bem, é para a minha proteção. E o texto santo continua: tornei-me alvo de irrisão o dia inteiro, todos zombam de mim. Sim, aqueles que o coração não arde por Deus, os ímpios do mundo não entendem a nossa fé. Quantas vezes eu fui questionado como padre, sempre aquela pergunta tosca: por que padre não casa? Ora bolas, porque nunca um homem casado poderia se dedicar às coisas de Deus como um homem consagrado? Quantas e quantas vezes as pessoas não conseguem entender esse fogo que nós temos dentro de nós, que nos consome. Esse fogo é o amor de Deus. Como nós somos criticados pelos ímpios, porque não conseguem enxergar a vida com os olhos de fé que nós enxergamos, e o tempo todo o demônio a nos destruir, e o tempo todo as pessoas a nos criticarem, porque não entendem, não conseguem pensar como pessoas que vivem a fé. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, olha a continuação do texto: todas as vezes que falo, levanto a voz, clamando contra a maldade, invocando calamidades. A palavra do Senhor tornou-se para mim fonte de vergonha e chacota o dia inteiro. Como nós somos tidos como alucinados, pessoas fora da realidade. Como muitas vezes vocês mesmos, dentro da igreja, participando das pastorais, dos movimentos, as pessoas pensam que vocês servem ao Padre Washington. Tolos, ímpios, não entenderam nada. Nem eu estou aqui para servir vocês, porque se assim fosse eu já teria ido embora. E nem vocês vêm à igreja para me servir. Tanto vocês quanto eu, nós servimos a Ele. É a Ele que nós servimos, e essa é a alegria do nosso coração, é a pérola dos nossos olhos, é esse fogo que nos consome. E muitos não conseguem entender, mas é assim mesmo. Aqueles que lutam pela santidade sempre, mas sempre serão incompreendidos pelos pecadores. Foi assim com nosso Senhor, diziam: Ele é louco. Foi assim com São João Batista: vamos matar esse alucinado, e tantos santos de Deus.
Mas o texto ainda vem nos provocar com essa provocação tão divina. Disse comigo: não quero mais lembrar-me disso, nem falar mais em nome dele. Senti então dentro de mim um fogo ardente, a penetrar o corpo todo, desfaleci sem forças para suportar. Quantas vezes nós somos tentados a desistir de servir a Deus? Quantas vezes você foi tentado aqui dentro da paróquia a desistir de servir a Deus? Pela cara feia de alguém, ou por ser incompreendido por alguém, ou por ser maltratado por viver a fé. Ou quantas vezes você teve vergonha de defender a sua fé, ou anunciar o reino de Deus para o outro. E olha que esse texto, ele é danado, ele nos provoca de verdade. Senti dentro de mim um fogo ardente a penetrar meu corpo todo. Hoje faz 23 anos que eu fui crismado, no dia 30 de agosto de 1997. 23 anos que eu recebi a crismação na igreja. E tenho aquele dia, um dia muito presente na minha mente, quando pela primeira vez eu peguei na mão de um bispo, Dom José Divaldo, arcebispo de Maceió, e brincando com a gente, eu me encantei com aquela figura. Pela primeira vez eu toquei na mão do bispo, tão simples, nem sabia que deveria beijá-lo, venerar aquelas mãos que trazia Deus. Ele ainda é vivo, graças a Deus. E daquele dia para cá, daqueles meses da minha descoberta para cá, a minha vida nunca mais foi a mesma. Como que um fogo dentro de mim me consome pelo reino de Deus, apesar das minhas misérias, apesar dos meus pecados, apesar das minhas limitações. E esse fogo que arde dentro de nós, ou que pelo menos deveria arder, não é nunca para nos destruir, mas é para destruir o pecado, é para destruir os vícios, é para destruir os defeitos, as querelas, as mazelas todas, e nos purificando como ouro no crisol, para que sejamos cada vez mais puros aos olhos de Deus. Só que esse pensamento de Jeremias, ele é completado por São Paulo, quando escrevendo aos Romanos, vai nos exortar, a mim primeiramente e a vocês, para sermos uma oferenda agradável a Deus. Olha que coisa linda! Pela misericórdia de Deus eu vos exorto, irmãos, a vos oferecerdes em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. É uma vida sim de sacrifícios, de renúncias. É uma vida sim de sacrifícios, de entregas a Deus. Muitas vezes naquilo que a gente não quer dar, muitas vezes naquilo que a gente quer carregar a vida toda e Deus não permite. É naquilo que Deus nos exige, é naquilo que nós vemos que não é bom para nós e muitas vezes somos tentados a fazer. É um sacrifício, é uma vida de entrega e vai ser assim a vida toda. Por quê? Porque infelizmente, ao vivermos no mundo, nós somos tentados e cedemos a pensar como o mundo e não como Deus. Quantas vezes você que é casado desejou uma mulher que não era sua? Quantas vezes você que é casada desejou um homem que não era seu, ou que mentiu, ou que não conseguiu vencer o vício, ou quem sabe até traiu a sua esposa, manchando essa relação com a traição, ou quem sabe tantos e tantos outros pecados que cada um de nós sabemos o que temos.
o nosso temperamento. Uma vez uma pessoa me dizia assim: padre, qual é a sua cruz? E eu dizia: olha, sem dúvidas nenhuma, é o meu temperamento, porque com Cristo eu já tenho caráter forte, e sem Cristo eu seria um monstro, porque totalmente destemido. Mas graças a Deus, Deus me resgatou. E cada um de nós tem sim coisas para oferecermos e fazermos sacrifícios a Deus, e entregar ao Senhor, o bom Deus, fazendo da nossa vida um próprio culto espiritual. É por isso que a Eucaristia que nós celebramos deve ser a externação da comunhão que com Ele nós vivemos, deve ser a externação da comunhão, da intimidade, da proximidade que com Ele nós vivemos. Quem leva a vida de oração a sério sabe o que eu estou dizendo. Quem não leva a vida de oração a sério não consegue nunca entender o que eu estou falando. Quem já acordou de madrugada, pelo menos uma vez na vida, morrendo de vontade de estar em cima da cama, por amor a Deus, sabe como é difícil transformar a própria vida em um culto agradável ao Senhor. E Paulo continua: não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos. Transformar o quê, Padre? Renovando a vossa maneira de pensar e a vossa maneira de julgar. De julgar o quê? Olha o texto: para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, isto é, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Somos nós, sim, que devemos mudar o nosso modo de pensar, que devemos julgar as nossas atitudes. Isso agrada a Deus, eu vou me esforçar para fazer. Isso agrada a Deus, eu vou lutar para fazer. Isso me leva aos céus, eu vou lutar para fazer. Isso não é bom para mim, eu vou lutar para não fazer. Isso não agrada a Deus, eu vou lutar para não fazer. Isso não vai me salvar, eu tenho que lutar fortemente para não cometer isso. E se porventura eu cair, eu devo de novo começar. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, é aqui o gozo da liturgia. Quando nosso Senhor, depois de chamar a atenção de Paulo, ou melhor, a atenção de Pedro, depois de associarmos as palavras de nosso Senhor aqui ao pensamento de Jeremias, ao pensamento de Paulo, o Senhor vem com o seu pensamento aqui tão perfeito. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, ou seja, em nome desse fogo, em nome do brilho dos teus olhos por Deus, renuncie às tuas paixões, às tuas vontades, os teus pecados que não agradam a Deus, para que tu sejas um alguém melhor que agrade o Senhor. Renuncie a si mesmo, tome sua cruz. O que é a cruz? É aquilo que você sabe que lhe custa tanto, que te machuca tanto, que te maltrata tanto. E essa cruz deve ser vivida de uma forma cristã, católica. Não é descobrir essa cruz e viver como um louco desvairado no mundo, não. Eu sou assim, eu vivo do jeito que eu quero. Não! É preciso viver de um jeito que agrade o Senhor. É tomar a cruz doendo todos os dias e dizer: Senhor, está doendo, mas eu estou te seguindo. Quando a gente não perdoa alguém, quando a gente vê aquele alguém que nos maltratou, que a nossa carne treme, e a gente diz: Senhor, eu perdoo porque te amo. Essa é a minha cruz. É quando a gente descobre um grande defeito, e a gente sabe que aquilo está tão dentro de nós, que nos custa tanto,
E a gente diz: Senhor, eu vou carregar essa cruz, me ajuda, Senhor, a carregar. É a gente tomar consciência que a cruz que nós temos, e que todos nós temos, viu? Não adianta você se enganar que não tem cruz não, porque você tem, eu tenho, você tem, Nosso Senhor teve, Nossa Senhora teve, você também tem. E é carregando essa cruz que nós devemos seguir a Ele. Ele vai à frente carregando a cruz, e todos nós vamos atrás. Infelizmente, o mundo não consegue entender isso mais. E muitos querem deixar a cruz para viver de qualquer modo, de qualquer jeito. E aí se perdem. E muitos não entendem que a cruz para nós deve ser motivo de lutarmos pela nossa santificação para chegarmos aos céus. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Como assim, Padre? Perder a vida no sentido de viver aquilo que Deus quer, deixando de lado os nossos sonhos, deixando de lado os nossos projetos. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Esse perder a vida por causa de Cristo não nos torna infelizes. Eu garanto a vocês, há 23 anos atrás, eu nunca imaginaria que hoje estaria aqui. Nunca. E se vocês me perguntarem assim: Padre, o senhor como padre é feliz? Sou. E olha que eu perdi os meus sonhos, os meus projetos, para assumir os sonhos e os projetos de Deus. E assim é o cristão também. É como eu vejo muitas vezes pessoas casadas que abandonam o matrimônio porque enjoou da cara do esposo, ou porque enjoou da cara da esposa, ou porque o esposo não apetece mais, ou porque a esposa não apetece mais. Eu vou embora. O que é isso? E cadê a sua cruz que você deve carregar? E aí ser feliz, descobrir a felicidade em se doar o outro, em ajudar o outro. A cruz pode ser uma doença, sim. A cruz pode ser uma dificuldade, sim. Mas não é para a nossa destruição, mas para o nosso crescimento em Deus. Não existe, ó cristãos, uma vida perfeita. Não existe uma vida sem problemas. Uma vez uma pessoa me dizia assim: padre, eu olho para a família de fulano e eu queria tanto que a minha família fosse daquele jeito. E eu, como padre, dentro de mim dizendo assim: minha filha, se você soubesse como a sua família tem muito mais harmonia do que aquela que você pensa que tem. Eu estou dizendo, eu no meu coração, né? Estou pensando porque conheço as duas. E ela não conhecia nada. Nada. Mas pensava que a família do outro era perfeita. Existe família perfeita? Quem falou? Quem foi a cigana que lhe enganou? Não. A família perfeita é a sua. E os defeitos, e as dificuldades, e as barreiras, você deve superar em família. Deve superar em família, e não abandonando o barco, de modo algum. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, olha que coisa triunfal Nosso Senhor fala. Do que é que adianta ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? Do que é que adianta fazer maldades para ganhar determinadas coisas e depois perder tudo? Nós estamos passando. Não temos moradia fixa aqui não. Ontem eu era um menino
Hoje já sou um homem, já já vou ser um homem idoso. Nós estamos passando. E é nessa passagem pela vida que nós temos que entender que os erros do passado não podem roubar a nossa paz hoje, que as dificuldades do passado não podem roubar a nossa paz hoje, mas devem ser degraus de crescimento, de subida para o céu. Tudo que se passa na vida deve ser uma experiência de santidade. Tudo, tenha sido uma experiência boa, tenha sido uma experiência ruim, tudo deve servir para a nossa santidade. Do que é ruim, eu tenho que aprender a tirar coisas boas, e daquilo que é bom, eu tenho que aprender a tirar coisas melhores daquilo que eu vivi. Do que é que adianta ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? O que é que a gente pode dar em troca da vida? Nada. Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Não abandone o seu barco, carregue a sua cruz, e em meio às dores e às dificuldades da vida, nunca perca o olhar de nosso Senhor. Nunca tire o olhar de nosso Senhor. Quando você estiver sofrendo, sofra olhando a cruz de Cristo. Quando você estiver feliz, esteja feliz olhando a cruz de Cristo. Na hora do tropicão, na hora da queda, não desvie o olhar do Senhor, porque aquele que desvia o olhar dele é que se perde, porque aquele que tropica e não consegue voltar o olhar para se deixar seduzir pelo Senhor, não alcança a salvação. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, para concluir a nossa homilia de hoje, só me resta recitar o salmo, hoje tão bem escolhido pela nossa igreja, um salmo de louvor a Deus, um salmo desse fogo que se alimenta dentro de nós por Deus. Sois vós, ó Senhor, o meu Deus, desde a aurora ansioso vos busco, a minha alma tem sede de vós, minha carne também vos deseja, como terra sedenta e sem água. Venho assim contemplar-vos no templo, para ver vossa glória e poder. Vosso amor vale mais do que a vida, e por isso meus lábios os louvam. Quero, pois, os louvar pela vida, e elevar para vós as minhas mãos. A minha alma será saciada, como em grande banquete de festa. Cantará a alegria em meus lábios, ao cantar para vós meu louvor. Para mim foste sempre um socorro, de vossas asas a sombra eu exulto. Minha alma se agarra em vós, com poder vossa mão me sustenta. Eita, salmo belo, que condensa tudo isso que nós falamos e que mostra de verdade essa sede de infinito que nós temos, que só será preenchida, repleta, completada em Deus, se vivermos aqui olhando para Ele, sem nenhum minuto sequer desviarmos dele o nosso olhar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.